Olá, gente. Eu estou aqui com o prazer grande de ter o Demetrios Costa comigo. Tudo certinho por aí, Demetrios? Opa, tudo certinho, Marcelo, e com você? Tudo 100%. E obrigado aí por você tirar um pouco da sua noite de sexta-feira aí no Brasil, né? E para você já são 10, quase 11 horas da noite, são Quase 11. 10h59, né? E para mim aqui são quase 7 horas da noite da sexta-feira. E o Demetrios não tem nada melhor para fazer, em vez de estar se divertindo, está aqui comigo. Então, sou muito agradecido aí por você tirar um pouco desse tempo para conversar comigo, cara. Prazer enorme. E, Demetrios, conta pra gente, o que é o teu cargo hoje? O que você faz hoje em dia? Tá, bom, trabalho na Red Hat, eu sou um Senior Software Engineer lá. Atualmente eu estou trabalhando no OpenShift, mas como maintainer. Basicamente, meu trabalho é garantir release da bump nos components em volta do OpenShift, garantir, enfim, todo o ecossistema que a gente tem do OpenShift, onde eu trabalho. E antes, tipo, para explicar para o pessoal o que é OpenShift, né, que a gente está falando aqui como se todo mundo soubesse, mas OpenShift é uma extensão do Kubernetes que a Red Hat criou e, tipo, tem várias facilidades em cima do Kubernetes e que, enfim, que é isso que é o poder que eles entregam, enfim, para conseguir vender o produto. E é um produto formidável, mas, enfim, se você tem curiosidade, dá uma olhada, que é o código aberto, você pode dar uma procurada e ver isso no GitHub. Perfeito. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre Red Hat, OpenShift, mas vamos voltar no tempo, vamos aqui para o passado. E como é que tecnologia, como é que computação apareceram na tua vida? Bom, tentando voltar lá atrás mesmo, tipo, antes mesmo de ver até mesmo programação. Eu lembro que meu pai trouxe um computador MMX para mim, um processador MMX, como todo mundo alguns devem conhecer, né? Não todo mundo, um Intel MMX. E para mim, que lá, tipo, foi, vamos dizer, formidável. Eu lembro a primeira vez que, tipo, ligou e, tipo, só viu o computador ligando, tipo, mas ali já começou a gerar curiosidade, tipo, vendo algo mostrando na tela e, né, você interagindo através do teclado, do mouse. Mas isso foi meu primeiro contato ali, tipo, o primeiro contato com o computador. Devo falar mais, estender mais o assunto, como que eu cheguei em programação? Sim, vamos lá. Mas como é que você... o computador apareceu na tua vida nessa época, né? Nessa época, por volta de 96, diria isso. Certo. Mas isso aí você já estava em ensino médio nessa época? Qual foi a época da tua vida? Não, eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade. Ah, sim, sim. Ou seja, uns 5 anos atrás, né? 5 anos. 5 anos atrás. Sei. Mas, cara, pensando um pouquinho aqui, a gente está falando você ainda é bastante jovem, não que você não seja muito jovem ainda, mas e você está falando de 10 anos de idade, você está falando de ensino básico, né? Você teve alguma exposição à tecnologia no teu ensino básico, no seu ensino médio, ou não? Não. Foi, tipo, no ensino mesmo, ensinei na escola pública, foi zero, tipo, foi basicamente nada. Onde eu cheguei a ter contato, mas eu não conto como ensino, vamos dizer, público. Certo. Eu fiz, fui menor aprendiz no Senai, em Legal. eletroeletrônica. Lá, sim, eu tive contato, tipo, com muita coisa, tipo, enfim, todo computador, porque, vamos dizer, por exemplo, você tinha que prototipar um protoboard, então você tinha que fazer isso no computador, entendeu? Tipo, lá eu tive bastante contato. Isso aí você já estava no ensino médio, isso é o quê? 16, 17 anos, por aí assim, ou... Exatamente, por volta, estava com 16, 17 anos, exatamente. Perfeito. E você falou uma palavra interessante aqui, a nossa audiência possivelmente não conhece, né? Explica pra gente o que é um protoboard. Protoboard, como é que eu vou tentar explicar essa palavra? Imagina que você tem um circuito, imagina um circuito que a gente vê, tipo a placa-mãe. Basicamente, quando a gente fala de protoboard, apesar de a gente estar falando de protoboard, o protoboard é onde você vai começar
prototipar aquela placa-mãe. Obviamente, ela é muito mais certo. complexa, mas você tem uma placa com vários pontinhos onde você consegue colocar os componentes eletrônicos existentes, como resistor, diodo, transistor, numa plaquinha, ou até mesmo CIs, e ver eles acontecendo. O que a gente chegou a fazer, inclusive, na época, algo, vamos dizer, você vê acontecendo a mágica é muito legal, mas imagina só você fazer exatamente, colocar todos os componentes, né, ligados e ver, por exemplo, um contador passando de, vamos dizer, em segundo, e aumentando isso no displayzinho. Para quem nunca tinha visto isso, foi algo muito mágico. Mas o Fantástico. protoboard é isso, tipo, infelizmente aqui não tem como a gente ilustrar só por palavras, mas quem tem curiosidade, dá uma olhada, é algo bacana e, enfim. É uma forma de você prototipar, né? Você está fazendo basicamente quase que uma prática, né, do que você quer criar, né? Então, você falou, Isso, você coloca lá circuito integrado, os componentes diversos, coloca LED, coloca mostrador e faz aquilo funcionar. E o interessante também disso, é muito interessante esse tópico aqui, que isso eventualmente você pode chegar ao ponto que você decide que aquilo vira um projeto, né? Vira um produto que você quer vender, né? E você pode efetivamente criar uma placa, né, que faz exatamente o que você simulou naquele protoboard. Muito legal. E é bacana, isso foi no Senai que você fez isso, né? Foi no Senai, exatamente, como menor aprendiz. Eu não quero dar muito detalhe, mas, tipo, para as pessoas entenderem, eu sei que a gente vai estar falando de um modo muito macro, talvez, ou pequeno, mas vamos dizer, basicamente com transistores, que basicamente hoje, né, são os nossos processadores, memórias, daria para você fazer, vamos dizer, um circuito num protoboard que representaria uma memória, vamos dizer, de alguns bits, só para você armazenar a memória com transistor. Mas enfim, bacana não cheguei a fazer isso, eu estou falando que é possível, e as pessoas veem isso acontecendo na prática, e, obviamente, hoje a gente tem coisas, né, nanométricas, mas enfim. Foi nessa época que você teve exposição à programação, que você começou a ter exposição para programação, ou foi mais tarde, ou mais cedo, como é que foi? Bem pouco, exato, mas ali foi onde exatamente surgiu o primeiro contato. A gente estava numa aula de não era microcontroladores, mas a aula era para a gente continuar praticando a parte de eletrônica, usando o Word, e tinha, de um lado, encostado no laboratório, tinha um forno, só que era um forno industrial, e tinha um sensor lá, e ele estava ligado com o computador. E nisso o professor pegou, tipo, mostrou pra gente e falou, cara, quem tem interesse, vai ali, mexe ali. Aí, tipo, como eu estava explicando, tipo, o sensor de temperatura estava ligado no computador, então a ideia era ler isso através do computador. E essa leitura estava sendo feita através de C. Então, quando, vamos dizer, o professor mostrou, ainda assim, eu não sabia, eu só achei que lá mágico ele explicou por cima. Mas quando eu peguei e abri lá, tinha o código já, né? Tipo, exemplo, não criei do zero, não criei nada do zero, que estava lá já, tipo, para fazer a leitura da temperatura que estava dentro do forno. E basicamente era isso, entendeu? Tipo, não foi nada além, tipo, não tinha, vamos dizer, ainda conhecimento suficiente para fazer algo além. Certo. Ou seja, o computador tinha uma interface que conectava nesse forno, e você tinha um programa em C que você lia alguma porta dessa interface para pegar os dados que aquele sensor estava fornecendo através daquela interface, né? Exatamente. Perfeito. E, cara, C, então, foi teu primeiro contato com programação, foi linguagem C? Exato, mas de novo, ninguém explicou nada. Eu só vi, vamos dizer, um monte de código na tela e falou, pô, que legal. E você, mesmo sendo o Turbo C, né, que era no DOS, ainda assim você clicava lá compile e depois run, tipo, já era algo que, né, brilhava os olhos de ver o negócio rodando e vendo a saída. Bacana isso, né, cara? E aí você olhou isso e falou assim, pô, eu gostei desse negócio aqui. Você começou a estudar isso? Como é que foi que você evoluiu daí? Exato. Nos primeiros, tipo, ali surgiu o interesse. Aí, acho que como a maioria aqui do pessoal já entrevistado, o interesse acaba partindo para jogo. Então, tipo,
para mim, acabou também indo para essa parte. Como eu sempre joguei, tinha um jogo que eu jogava, não vou, acho que entrar no detalhe do nome do jogo, mas ele tinha um código aberto e era em C/C++. Então, tipo, lá eu comecei a já, tipo, puxar o código, ainda assim, sem entender muito, sem ainda estudar. Mas comecei a puxar o código e seguir os tutoriais que o pessoal tinha, tipo, como é que compila isso, como é que roda, como é que gera o seu executável. E mais além, como é que eu faço pequenas modificações aqui, como é que eu, entendeu? Como é que eu faço as coisas acontecer do jeito que eu gostaria. Então, isso começou, tipo, a me deixar muito curioso sobre as coisas. E, de novo, vendo você rodando sua própria versão do jogo através de um código aberto, né? Foi algo único. E isso abriu portas para mim. Tô falando, não ainda profissional, mas eu comecei a ser tão curioso sobre as coisas e, tipo, inclusive ajudar as pessoas no fórum, que o pessoal tinha um fórum, que eu acabei virando moderador da área de programação, apesar de ainda não saber programação. Eu sabia, tipo, como, vamos dizer, se, por exemplo, dava um erro de compilação, como é que resolvia isso, entendeu? Conseguia ajudar com as pessoas, tipo, tá faltando uma biblioteca aqui, algo assim, entendeu? Então, ia ajudar as pessoas nesse nível, assim. Bacana, cara. E isso ainda era na época do ensino médio, na época do Senai? Sim. Foi exatamente em paralelo. Eu estava fazendo o Senai e fazendo isso exatamente, tipo, em paralelo. Eu lembro que eu utilizava, vamos dizer, as janelas que eu tinha para abrir o fórum correndo e ver as coisas que tinha para colocar para rodar, responder, mover fórum, ou enfim. Eu utilizava normalmente essas janelas para poder fazer as coisas acontecerem. Ainda respondendo a sua pergunta, tipo, só para chegar na parte, vamos dizer, onde que eu acabei indo para o estudo antes da faculdade. Obviamente, tipo, ali não foi, né, tipo, mesmo que tivesse, vamos dizer, já tinha conteúdo na internet, já tinha livros e tudo mais, mas na época, vamos dizer, não tinha ainda condições de comprar os livros, apesar da internet ter, mas eu acabei pegando e fazendo um curso, que, vamos dizer, era algo rápido, né, de pegar e estudar, mas o que basicamente eles entregam para você um livro lá, né, tipo, você acaba virando autodidata, não tinha professor, mas o que eles ensinaram no curso, né, através do material apresentado, era Basic, Pascal, mas envolvendo estrutura de dados. Legal. Então eu estudei tudo aquilo, tipo, aquilo foi literalmente, vamos dizer, realmente eu entendendo a programação e fazendo, vamos ver, lista encadeada, listas, fila, você vendo a coisa acontecer. Exato. Não usando bibliotecas, você fazendo a sua própria, usando, vamos dizer, ponteiros, as coisas que a programação te proporcionava na época. Foi algo, tipo, muito, muito legal de ver acontecendo. Eu, enfim, achei formidável aquilo e, apesar, tipo, não sei se, vamos dizer, como eu mexia muito no computador, para mim foi algo, vamos dizer, fácil de absorver. Não sei se era minha curiosidade ou porque minha mente olhava aquilo e achava fascinante, então eu absorvia muito fácil o conhecimento que eu estava lendo. Bacana demais, cara. E como é que surgiu assim, você estudou ciência da computação? O que você estudou na faculdade? Essa é uma pergunta diferente. Vamos lá. Eu comecei primeiro engenharia da computação no Inatel. Certo. E, enfim, era muito bom o curso, porém, estava indo bem e tudo mais, porém, por motivos pessoais financeiros, tive que trancar e sair da faculdade, não dava para continuar, de novo, por motivos pessoais financeiros. Aí sim, exato, aí eu fiquei um ano parado mais ou menos, aí eu, como ainda tinha o meu histórico e eu já tinha feito, né, parte do curso, eu apliquei para uma prova de transferência para a Universidade Federal de Itajubá, Unifei, e lá, sim, daí eu transferi para a ciência da computação. Aí lá eles fizeram, vamos dizer, pegaram os cursos, né, que poderiam ser aproveitados e outros não. Mas basicamente era isso. Aí sim eu cheguei na ciência da computação.
E como é que foi a experiência da faculdade para você? Foi muito boa. No geral, tipo, eu aprendi muito, mas por mais que, vamos dizer, você vê muita coisa, né? Você tá vendo um mundo diferente, né, na faculdade. Mas ainda assim, comparando, vamos dizer, o que eu sei hoje. Na época não dava para entender o dimensionamento, né? Uhum. Mas o que eu via na época, eu já dava para sentir que não era suficiente. Vamos dizer, o que o professor passava, vamos dizer, de exercício para você fazer em casa, não era suficiente. Mesmo em sala de aula, não era suficiente. Tipo, Certo. eu tinha que pegar e ir além. Tinha que pegar e, cara, vamos dizer, por exemplo, o professor falava, vamos dizer, aqueles programinhas básicos. Ah, faz um programinha. Eles falavam, vamos dizer que era um trabalho mais complexo. Muitos faziam o famoso gerenciador de livraria, para gerenciar Uhum. livros. Certo. E eu peguei e resolvi pegar um para gerenciar hotel. E eu não fiz só, tipo, vamos dizer, a parte de gerenciar hotel. E eu peguei e fui além, eu peguei e fiz uma interface e eu queria fazer, fiz para gerar, vamos dizer, o recibo em PDF, entendeu? Tipo, não foi só o que estava no escopo que o professor pediu, que era, Certo. vamos dizer, o mínimo. Eu fiquei curioso, eu falei, eu quero ir além, eu quero fazer, vamos dizer, um Bacana. fechamento de caixa, ver gerar o recibo e tudo mais, enfim. Bacana demais, cara. E Mas, vem cá, além da parte técnica, né, na parte de programação, das disciplinas técnicas, e o que a faculdade te trouxe em termos de aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com data, com prazos, né? Que comprado. eventualmente te vieram a ajudar na tua carreira também. Você sentiu um pouco desse ensinamento na faculdade também? Também a parte de conhecer gente. Você acha que isso teve um impacto na tua vida também? Sim, sim. Inclusive, só estou na Red Hat por conta desses contatos, mas, Uhum. sinceramente, na época era impossível de imaginar. E Claro, claro. todas as pessoas que eu conheci, em nenhum momento eu estava com segundas intenções, tipo, tô fazendo esse contato, vamos dizer, criando esse networking, né? Porque em algum momento lá no futuro, né, pode ser Uhum. que eu precise das pessoas. Não, em nenhum momento eu fiz isso. Enfim, a faculdade, ambas, né? Tanto em engenharia de computação quanto na ciência, mesmo sendo na faculdade diferente, e na TEL e Unifei, em nenhum momento os professores, né, deixam isso claro. Ninguém deixa isso claro. Uhum. Sobre, tipo, você tem que comunicar mais com as pessoas, por que você está fazendo trabalho em equipe? Ninguém Uhum. fala nada, tipo, o motivo. Só fala, tipo, é uma ordem, você tem que fazer, entendeu? É, Mas, tipo, foi bom para exatamente, para é, expandir, melhorar um pouco a soft skills. Eu lembro que quando eu entrei eu era bem fechado na faculdade, mas, enfim, isso foi certo. melhorando com o tempo, dado a exposição com pessoas à minha volta. É interessante você falar isso, porque eu também não lembro da minha época de estudo, de faculdade. Ninguém usava esse termo networking. Networking nessa época era rede de computadores, né? E acho Uhum. que ninguém falava a importância de você conhecer gente. Eu acho que isso era entendido, mas eu não acho que isso era ensinado ou falado da forma que a gente fala Uhum. hoje, né? Eu sei que você conheceu gente nas faculdades que você fez que são seus amigos até hoje e abriram portas eventualmente para você. Então, a importância de você conhecer gente e estar sempre em contato, mostrar para as pessoas que você está fazendo é fundamental, né? Mas aí, evoluiu a faculdade, você eventualmente se formou. Você foi direto para o mestrado? Você foi para um estágio? Como é que a vida evoluiu para você? Tá. Na verdade, durante a faculdade, eu Uhum. comecei. Exatamente, eu fiz dois. Deixa eu ver, vamos lá. Tem várias coisas que eu fiz durante a faculdade. Tipo, eu fiz muitas coisas. Tipo, eu tentei me expor a tudo que eu pude. Eu vou tentar resumir para não tomar muito tempo aqui, Certo. mas eu fui monitor de várias Uhum. matérias. ah, Isso, tipo, me ajudou muito. Enfim, expor, né, a mais pessoas, mais o conhecimento, entender o ensino.
cheguei a corrigir os exercícios, cheguei a entender, tipo, vamos dizer, o que o professor procura, ver o que a pessoa está tentando explicar no exercício que a pessoa fez, exercícios escritos, exercícios, vamos dizer, de programação, que às vezes era enviado por e-mail, mas, enfim. No meio disso, também, eu fiz uma iniciação científica no Laboratório Nacional de Astrofísica. Algo que foi bem legal, tipo, era para pegar e dar suporte, vamos dizer, para criar, para automatizar o processo para um mestrado de astronomia. E agora voltando a falar, tipo, focando nas duas partes. Então, fiz estágio em 2 empresas, mas como a gente sabe, no Brasil não é estágio, tipo, já é um trabalho de júnior, fui exposto a muita coisa ali, uns sistemas fantásticos que eu cheguei a ver, tipo, por exemplo, consegui fazer bulk de vendas para empresas, trabalhei em parte no sistema, na primeira parte, vamos dizer, o que a gente conhece hoje como iFood, só que na época o celular não era tão conhecido, então era uma interface web, né, através do site, mas cheguei a trabalhar literalmente nisso, fazer features na parte administrativa, foi algo, tipo, sensacional de ver acontecendo, executando, implementando, rodando para ver se funciona. E ainda assim, continuando dentro da faculdade, ainda após disso, antes de terminar a faculdade, como eu estava me saindo bem, fui efetivado e acabei trabalhando em uma das empresas. Bacana. Conta um pouco mais sobre esse trabalho que você fez. Foi astrofísica ou foi astronomia que você trabalhou? Fiz iniciação científica, eu misturei vários assuntos aqui. Sim, sim. Da iniciação científica de astrofísica era, tipo, como eu falei, vinha uma demanda basicamente da pessoa que estava fazendo, entendeu, o mestrado em astronomia, certo? E basicamente, tipo, vamos ver, por exemplo, o que eu me lembro lá do software, certo, que a gente trabalhou, era para ler arquivos que o telescópio lia, de tempos em tempos, e você tinha que filtrar, vamos dizer, os objetos, vamos dizer, planetas, estrelas, o que você está lendo ali. E com base nisso, tipo, vem certos dados que você identifica qual o material daquela estrela, tipo hélio, enfim, o que tem na estrela. Então, basicamente, eu utilizei, vou falar, basicamente meu trabalho era automatizar, entendeu? Porque tinha muita coisa que tinha que pegar, copiar, para lá e tudo mais. Então, a gente tinha vários softwares e eu peguei, integrei eles todos para poder, vamos dizer, basicamente, você coloca tudo numa pasta e roda e, tipo, tá aqui, pronto. Bacana. E você chegou a fazer programação para esse projeto também? Ou? Isso daí era C, exatamente. Isso daí foi... Também em C, certo. E outro trabalho mais comercial que você mencionou era também em C ou era alguma outra linguagem nessa época? Isso era Java. Java na época, Java Faces, né? Algo bem antigo. Certo. Então você foi basicamente do C para o Java, foi isso? Essa tua evolução da programação? Tanto na faculdade, em ambas as faculdades, eu via C e Java. Interessante. Então, em nenhum momento, vamos dizer, eu ficava só em uma linguagem, mas sempre estava exposto em C e Java, sempre. Aí você foi efetivado, né, na tua primeira empresa aí depois do estágio, né? E você trabalhou um tempo ainda antes de você resolver que queria fazer o mestrado, ou como é que foi isso para você? Eu continuei trabalhando, exato, eu cheguei a formar, e nisso, quando eu formei, né, o meu orientador do trabalho final da graduação, ele veio e conversou comigo, gostaria de trabalhar com você, eu quero pegar e, enfim, continuar o trabalho. E aí, não posso fazer o mestrado, não? Aí eu peguei e falei, sério? Eu falei, vamos lá então. Enfim, aí eu continuei o trabalho e pulei no mestrado. Aí, tipo, só que eu queria focar muito no mestrado, tipo, o mestrado dava uma bolsa. Certo. Eu queria garantir que, tipo, que ia fazer um trabalho bom e tudo mais. O professor meu era alguém bem sério.
E aí eu peguei e larguei, chegou um momento que eu vi que, tipo, tava tomando muito tempo, né, o trabalho, eu falei, cara, eu tenho que largar isso. Aí eu larguei e foquei só no mestrado. Perfeito. E o mestrado, qual era a área de concentração dele? Era em redes. Eu trabalhei no protocolo MPTCP, que começou, vamos dizer, com estudo de análise na graduação, exatamente, virou algo, uma proposta no mestrado. E qual foi a instituição do mestrado onde você cursou? É a Unifei, Universidade Federal de Itajubá. Antes, para quem não sabe o que é o MPTCP, é um protocolo que estende, que cria um conjunto de ferramentas para o TCP, certo. Mas basicamente deixa você utilizar, vamos dizer, diversas conexões que você tem através, vamos dizer, do seu computador com outro destino. Obviamente, ambos têm que suportar o protocolo MPTCP. E daí, tipo, aí eu fiz o estudo nisso. Esse protocolo, ele é open source. Se vocês tiverem curiosidade, dá para olhar lá. Hoje, quase todo mundo implementa ele. Se não me engano, o Ubuntu também implementa, Fedora, enfim, todo mundo que utiliza a última versão do kernel utiliza. Na época do mestrado, eu lembro que o iOS já estava utilizando também, Android, Samsung, enfim. Bacana, cara. Bacana demais. E aí, como é que a vida evoluiu? Você terminou o mestrado e você voltou para a área comercial? Como é que foi essa fase da vida para você? Sim. Daí quando eu terminei o mestrado, tipo, fiz a minha defesa, morrendo de medo, mas enfim. Mas fiz uma defesa boa, o que eu consegui apresentar lá, tipo, foi algo inédito, Legal. algo bem bacana. Eu propus 3 escalonadores para o protocolo MPTCP, mas enfim, daí seguindo disso, quando terminei o mestrado, eu falei, tá, agora tem que procurar algo, tipo, vamos entrar realmente no... Enfim, já fazia um tempo que eu estava, né, vamos dizer, parado com o mercado de trabalho, né. Aí eu peguei, no primeiro trabalho que eu fiz estágio, que eu mencionei com você, que era um sistema meio parecido com o iFood, só que era web, certo. eu tinha um e-mail do dono da empresa, ele me conhecia, mandei e-mail, ele falou, cara, chega aqui, vamos conversar. Isso, literalmente, tipo, cara, você está contratado. E isso era B2ML? B2ML, exatamente. Daí na B2ML, tipo, os projetos que eu trabalhei foram focados tanto para gerenciamento de frotas de caminhões, e o outro projeto do mesmo cliente era, a gente começou a desenvolver do zero, era uma subadquirência de pagamentos. Bacana demais, cara. E tu ficou lá 1 ano, quase 2 anos, né? Exatamente, 2 anos e 1 mês, algo assim, exatamente. Estou espionando aqui o seu LinkedIn, por isso que eu sei. não tem como memorizar tudo, mas eu faço assim uma análise aqui. Mas eu guardo, eu lembro. Legal, cara, bacana. Mas você foi, eventualmente, para Multilaser, não é isso? Exato, chegou um momento que, enfim, eu queria tentar coisas novas, né, tipo... Aí um amigo meu entrou em contato que estava saindo da Multilaser e ele falou, cara, tem um trabalho aqui, tipo, acho que vai ser legal para você crescer e tudo mais, e conhecer como é que, né, esse universo dentro do chão de fábrica. E ele pegou e me indicou. Mas, obviamente, fazer uma entrevista, mas eu fui lá, fiz uma entrevista e, cara, gostaram de mim e fui contratado. Perfeito. E meu trabalho lá, já, tipo, dando gancho só para não deixar, tipo, tá, o que você fazia na Multilaser, apesar das pessoas saberem o que a Multilaser faz, meu trabalho era trabalhar como engenheiro de software, basicamente validando, garantindo que os produtos estavam funcionando, homologando os produtos com Google Mobile Services, enfim, basicamente era esse meu trabalho dentro da Multilaser. E criando aplicação para Android? Para Android. Perfeito. E a Multilaser é em Itajubá ou era já era outra cidade?
já era outra cidade. Eu saí de Itajubá, Minas Gerais, eu fui para Extrema, Minas Gerais. O nome da cidade, apesar de chamar Extrema, é literalmente divisa com São Paulo. Bacana. Como é que foi essa experiência de mudar de cidade? Foi um desafio, tipo, bem grande, porque, né, tipo, tinha, enfim, com familiares, amigos, conhecia, né, tudo em Itajubá. E quando mudei para Extrema, não tinha amigos, não tinha ninguém, tipo, era eu e a esposa. E, enfim, tinha que começar, né, a vida do zero, tipo, Claro. novos amigos e tudo mais, mas foi algo. Eu tô lembrando aqui agora, eu criei alguns amigos lá, Certo. que inclusive a gente mantém contato até hoje. E, enfim, a vida a gente conseguiu mover, mas como era uma cidade pequena, a gente, por exemplo, vamos dizer, se queria fazer compras. Na cidade não tinha muita coisa, então a gente acabava indo para a cidade próximo maior ali, que era em São Paulo, chama Bragança Paulista, e acabava fazendo compras lá. Certo. Mas, enfim, a vida, esquecendo da vida mais pessoal, a vida trouxe novas pessoas à minha volta. Não vou mencionar o nome deles aqui, mas pessoas fantásticas, enfim, que me, vamos dizer, me guiaram, entendeu? Lá dentro, me ajudaram a crescer lá dentro da empresa e tudo mais, me deram sugestões sobre as coisas, enfim, foi algo bacana. E aí a Objective apareceu na tua vida? A Objective, exato. Daí na Objective o caminho foi um pouco diferente. Como você viu, tipo, nos outros, normalmente eu conhecia alguém, ou era alguma indicação. Chegou um momento que eu senti falta da programação. Eu estava lá na Multilaser, não tinha muita programação, era muita conversa com o fornecedor e verificar problemas e homologar. Tipo, é algo muito, enfim, não tem programação. Então, como eu senti falta, eu falei, cara, eu quero voltar pro mercado de programação. Eu sinto falta do desafio, né, de programação, porque, cara, tô vendo que faz tanto tempo e, enfim. Aí eu comecei a jogar o currículo para todo lado. E a Objective foi quem me estendeu a mão e fiz uma entrevista bacana. Inclusive, falando um pouco da entrevista, basicamente me passaram um desafio, né, em Java, onde você tinha que fazer, não vou dar muitos detalhes, mas tinha que fazer um desafio em Java de um joguinho, basicamente. E, enfim, eu achei bacana e para mim, tipo, né, que estava acostumado ainda assim com programação, para mim foi tranquilo. Aí na entrevista em si, o cara, você tinha que compartilhar, né, a sua tela e mostrar para ele, e ele te perguntava, tá, por que você fez isso aqui? E ele ia, né, fazer uma série de perguntas, até o momento também que no meio ele terminou todas as perguntas e ele pega e para você ali e fala, tá, a partir disso aí, você tá aí, me faz uma mudança assim, assim, assado. Eu quero ver você, não pode compartilhar a tela não, eu quero ver o que você fazendo aqui agora. Então, tipo, não levei o quê? Tipo, sem me gabar, mas levei o quê? 30 segundos ali, tipo, mudei o negócio e rodei e o cara falou, nossa, top, tipo, era isso que eu tava, enfim, esperando. Daí ele falou, o motivo aqui era eu queria ver se você trabalhava bem sobre pressão, enfim. Mas Um pair programming com pressão em cima. Exatamente. Certo. E foi nessa fase aí que você foi morar em Curitiba? Exato. Aí eu vim para Curitiba e trabalhava presencial ali nessa empresa chamada Objective Solutions. Foi, enfim, uma empresa formidável, pessoas extraordinárias, nossa, enfim, era um ambiente, um dos melhores ambientes que eu já trabalhei. Inclusive, tipo, só puxando um gancho ainda ali, quando a gente pegou, né, eu estava na Objective, quando a gente começou a pandemia, e o meu gerente chegou e falou, olha, vai todo mundo para casa. Eu falei, como assim? Eu não quero trabalhar de casa, não. Enfim, daí mandaram a gente para casa. Eu fiquei triste. Falei, pô, gostava de trabalhar presencial. Porque é interessante, né, cara? E você, Objective, uma das coisas que eles faziam era, ou faziam, não fazem, né? É alocar a gente a empresas diversas, né? E assim que você foi para LifeRay, né? Exato. Sim, sim. Inicialmente, acho que
acho que não é nenhum segredo, mas trabalhei para, acho que tá no meu LinkedIn, né, que eu trabalhei para a AMI, que a AMI, para quem não sabe, era o sistema de pagamentos ali da Americanas, na época, né, hoje não existe mais. E, exato, daí depois que o projeto acabou, aí eu peguei e surgiu a oportunidade de trabalhar com o pessoal na Life Cloud. Bacana demais. Onde, eventualmente, a gente se conheceu. Sim, sim, exato. Eu só quero adicionar uma coisa sobre essa parte do trabalho. Tipo, eu entendi sobre o inglês. Quando eu pegava e, vamos dizer, assistia um filme, por exemplo, eu entendi o inglês perfeitamente, entendia quando alguém falava algo, vamos dizer, errado, por exemplo, não batia com a legenda, eu olhava e falava, tá, ele falou tal coisa, mas na legenda jogaram para tal coisa, enfim. Certo. Adaptaram para, né, para o país. Porém, vamos dizer, é diferente quando você, né, vai realmente ter que falar a língua, principalmente, vamos dizer, sair de um contexto diário para ir para um contexto técnico. Sim. Então, o que eu quero pegar e adicionar aí para o público, né, que está ouvindo a gente aqui, é que quando eu peguei e fiz a entrevista, cara, eu gaguejava muito, eu dava brancos constantes, eu não conseguia falar. E não era porque estava nervoso, eu sabia, tipo, o que eu queria representar, mas eu não conseguia falar as palavras. E nisso, tipo, o que eu me lembro era que uma pessoa dentro da Life Cloud pegou e falou, tá, a pessoa pode não falar agora, mas eu sei que é só questão de tempo, tipo, dá para ver que a pessoa sabe se virar, então, tipo, vamos dar o voto de confiança e contratar a pessoa. Claro. Bacana demais, cara. E, como eu disse, lá eventualmente a gente se conheceu, né? Você foi a primeira pessoa que mandou uma mensagem para mim no Slack, falando, Marcela, soube que você ia começar aqui, tô aqui mandando um abraço para você. E isso já tem quase 5 anos, né? O tempo passa rápido. Isso foi em 2021. Incrível como a vida passa e o tempo passa, né? E você, eventualmente, você trabalhou lá na LifeRay, trabalhou com um monte de gente bacana. E você, eventualmente, você foi para Red Hat, né? Como é que apareceu a Red Hat? Conta pra gente como é que apareceu a oportunidade na tua vida. Tá. Na Red Hat, vai ser uma história interessante. Eu, na verdade, eu estava muito feliz, vamos dizer, com o meu trabalho na Life Cloud, até mesmo estando através do Object, eu estava muito feliz. Perfeito. Porém, tipo, tinha um amigo que ficava... deixa eu voltar alguns passos. Eu já conheci alguém dentro da Red Hat, e essa pessoa veio e falou comigo, cara, você não tem ninguém para indicar, não? Aí eu peguei e indiquei essa pessoa. Aí a pessoa foi, fez, passou e entrou. Aí isso eu ainda estava na Life Cloud. Então, daí depois de um tempo a pessoa começou a me mandar mensagem, falou, e aí, quando você vai vir? Quando você vai vir? Enquanto eu não fiz a entrevista, a pessoa não sossegou. Eu falei, tá, vou fazer, faz só por tentar. Falei, tá bom, vai, vou fazer, me inscrevi, tá vendo aqui? Tá aqui, ó. Então eu peguei e fiz a entrevista, tipo, meramente porque alguém ficou Bacana. oportunando ali, tipo, vai, faz. E, enfim, daí quando eu fiz a entrevista, um fato interessante, eu apliquei para Software Quality Engineer. E, enfim, eu já tinha muito conhecimento, né, tudo que a gente viu na Life Cloud, já tinha muito conhecimento da parte de teste e tudo mais, como, né, testar um software, tanto também, né, da Objective em si, a gente, né, garante que todo teste automatizado, a gente sempre pregava isso. E, enfim, aí com isso, acabei passando na vaga, né, porque eu tinha um conhecimento muito amplo, gostaram de mim, enfim, entrei para Red Hat. E, cara, você, tanto no LifeRay como na Red Hat, você trabalha com gente pelo mundo afora, né? E você fala inglês o tempo todo, lida com um monte de gente, tudo que é canto. O que você pensa quando você olha para trás, você pensa lá no seu primeiro computadorzinho lá, seus primeiros passos mudando o programinha em C para ver o protoboard ou pegar o sensor lá do forno que você lidava lá na sua faculdade, né? E você pensa hoje, você
na Red Hat lidando com o OpenShift, né, que como você falou, é o Kubernetes turbinado da Red Hat, com um nível de complexidade enorme, né, que é uma aplicação que a gente sabe que não é exatamente trivial de entender, a abstração e tudo que o Kubernetes e o OpenShift faz. O que passa na tua cabeça quando você lembra desses primeiros passos do Demetrius do passado e você volta aqui e pensa nas coisas que você tá fazendo hoje? O que eu penso? É difícil falar exatamente, mas a complexidade, como você falou, tipo, era algo totalmente diferente. Eu não cheguei... Na época, né, quando eu estava mexendo, vamos dizer, com programação, eu não chegava a imaginar, vamos dizer, a complexidade de outros programas. Obviamente, cheguei a pensar num sistema operacional, mas eu não imaginava que poderia ser, tipo, tão complexo assim. Mas, tentando responder a sua pergunta, mas falando, vamos dizer, da complexidade, é difícil falar porque, tipo, toda a minha trilha, né, que eu fui explicando durante toda essa entrevista aqui, me ajudou a chegar onde eu estava e me ajudou a expandir o conhecimento meu, tipo, o que é um computador, o que é um sistema operacional, o que é memória, o que é um processador, como é que ele age, vamos dizer, o que é um container, entendeu? Tipo, como é que está interligando, como é que grava no disco, como é que ocorre isso, por que que a nuvem, o que é um request, um REST API, enfim, tudo isso, vamos dizer, interligando com todo esse conhecimento, entendeu? Que eu fui tendo todo o tempo, mas não só, como tentando puxar aqui, não só com a parte de programação, mas a parte como, tipo, da vida, né? Porque, tipo, os produtos existem hoje porque eles estão tentando resolver um problema. Claro. Então, tipo, a minha experiência de vida, vendo, entendeu? Tudo que eu vivi, dá para entender por que eles existem hoje, entendeu? Dá para entender, mas não sei se eu fugi um pouco da pergunta. Não. Foi sim. Mas é como você falou, é importante você ver que cada coisa que você fez no passado criou uma camada em você, né? Você vai acrescentando conhecimento e isso viabilizou você chegar no ponto que você está hoje através das experiências que você foi acumulando no decorrer da sua carreira. Mas é sempre interessante você olhar para trás e pensar, eu não creio que o Demetrius do passado, que estava lá lidando com seu computadorzinho, seu primeiro programa, sequer imaginava que ia chegar a lidar com algo tão complexo como você lida hoje em dia, né? Que é bacana, bacana demais ver isso, cara. E você, hoje a gente está, pelo decorrer da carreira, a gente já viu um monte de coisa mudando, está sempre evoluindo, coisas vão sendo criadas, coisas vão desaparecendo, né? E hoje a tal da AI está aí, né? A AI está sendo usada aí para acelerar muitas das coisas que programadores fazem e outras funções também. Como é que você está vendo essa introdução da AI? Como é que você está usando a AI? Conta para a gente, obviamente nada que seja segredo, mas conta um pouco para a gente como é que você está usando a AI, como é que você está vendo o impacto da AI no seu trabalho e no trabalho de outros também. Tá, eu quero dividir isso em duas partes. Primeiro, vamos dizer, falando da parte mais macro do mercado, o mercado em si, tipo, utilizando e vendendo a ideia. Tipo, quantas pessoas vão dizer, o pessoal está vendendo a ideia da IA, né, da IA em si, da AI, em inglês, Artificial Intelligence, mas quando eles estão vendendo, acaba, vamos dizer, não só, tipo, atraindo os investidores, tipo, que é algo muito formidável, mas e vai acabar respingando na gente que, tipo, que vai afetar o nosso trabalho. Então, quando você está ouvindo que, por exemplo, que os caras vão lançar uma inteligência artificial que vai ser, né, a suprema que vai, enfim, resolver todos os problemas, você assusta, mas o que a gente tem visto, apesar delas estarem bem avançadas, é que, tipo, a gente está longe ainda, vamos dizer, de ter uma solução de inteligência artificial que vai resolver tudo. A gente tem trabalhado, obviamente, para desenvolver e chegar a algo lá.
Mas enfim, deixa eu parar primeiro nessa parte só para que as pessoas entendam, tipo, que o meu ponto tentando falar isso é que, tipo, tem muitos vendedores e eles vão estar tentando falar, tipo, coisas mágicas e as pessoas vão, meu ponto disso é, as pessoas vão assustar e falar, meu Deus, caraca, o cara falou isso e, tipo, vai acontecer. Mas não, o cara só é um vendedor e, enfim, ele está tentando, enfim, atingir o máximo de investidores possíveis para trazer dinheiro para a empresa dele. Certo. Aí continuando, tipo, agora pro meu trabalho, eu já cheguei a utilizar várias versões, vários modelos, e basicamente tenho utilizado para acelerar, né, o meu trabalho. Obviamente, tipo, tem pontos muito específicos, acho que, tipo, não tem nenhum segredo aqui, mas o que eu tenho tentado utilizar, por exemplo, sei lá, vamos dizer, você quer criar os testes, você pode criar a primeira parte, mas tá, se aquele teste já tá lá, tipo, me ajuda a criar para outros cenários, vamos dizer, duplica isso. Então você pega, duplica, não, né? Cria para os outros cenários. Daí você pode criar um prompt lá e falar, cara, ó, tá aqui meu teste, olha para você ver como é que eu criei. Agora eu preciso que você crie para esse cenário. Aí ele vai, tipo, ele vai criar para, vamos dizer, para N outros cenários. E nisso você vai ganhar um tempo, vamos dizer, gigante. Grande, sim. Exato. Mas nisso, tipo, como a gente sabe, para todo mundo que está ouvindo, os modelos, eles nada mais são que modelos estatísticos. Eles estão agindo sob probabilidade da informação que você forneceu, que são os prompts. Então, quando você jogou exatamente um prompt, por mais, vamos dizer, perfeito que seja, em algum momento, quando passar nessa rede neural, que é um monte de probabilidade, ele pode chegar num resultado onde, vamos dizer, que ele não cobriu, e vai parar lá e vai falar, tipo, eu acho que é isso. Ele vai jogar para você e vai falar, tá. E você, tipo, ele vai falar com uma convicção, né, com um texto super bonito, você vai falar, é isso? Aí, tipo, e aí é onde que você tem que pegar e parar. No meu dia a dia, eu já encontrei vários cenários onde, vamos dizer, eu solicitei para fazer as coisas tipo código e, tipo, as coisas estavam erradas, ou, tipo, vamos dizer, a solução até funcionava, mas a solução não era nada legal, não tinha nem pé nem cabeça, ou a refatoração poderia, vamos dizer, ser muito mais simples, ou o teste, estava faltando teste, enfim, é onde que você, meu ponto é, você tem que ter o conhecimento, entendeu, da tecnologia e do código que você está trabalhando para você determinar se o que a inteligência artificial está retornando para você, se aquilo serve ou não, entendeu? Enfim, o ponto é, isso tem sido meu dia a dia, eu tenho utilizado, mas sempre estou validando, entendeu? Tipo, e eu, como eu já falei, já encontrei diversas vezes algo errado, algo que não faz sentido, já encontrei uma solução que deixou eu em loop infinito. Sim. Não é brincadeira, enfim. E ele é interessante, como você falou, é um acelerador em muitos aspectos, né? E ajuda em muita coisa, mas são modelos baseados em estatística. Então, na verdade, o que está fazendo é tentando ver a probabilidade da próxima palavra ser aquela que é o match para o teu prompt lá, né? É interessante, bastante interessante ver essa tecnologia, bastante interessante ver como as pessoas estão usando para acelerar os seus trabalhos, né? E como você falou, também tem problemas que você não pode confiar cegamente, né? Tem o pessoal do Vibe Coding e tem alguns vendendo isso como, você não sabe nada, você cria algo médio, né? Você tem que ter algum nível de conhecimento, tem que ter algum tipo de entendimento que você está fazendo para você criar alguma coisa que realmente vai ser produtivo e vai gerar benefício, né? E, cara, a gente está falando do futuro, né? A gente está falando de AI, a gente está falando de tecnologia, está falando de OpenShift, de Red Hat. Mas voltando novamente no tempo, né, pensando aqui da tua trajetória, dos teus bacharelados, do teu mestrado, do estágio, das várias empresas por onde você já passou, se você tivesse a chance de voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente do que você fez? Sim. Uma coisa que eu vejo que falta nas minhas skills
seria soft skills. É algo, tipo, muito necessário, dependente de onde você está. Programação, está no chão de fábrica, qualquer trabalho. Se você tem, vamos dizer, soft skills desde o zero, vamos dizer, lá no início, vai ser algo que vai te ajudar a alavancar muito. E, enfim, acho que as pessoas precisam ter essa, vamos dizer, saber se comunicar, tipo, entender o que o outro tá falando, o que é a necessidade, o que é a dor, por que a pessoa pensa desse jeito, entendeu? Observar é muito importante. E não é algo que você constrói do dia para a noite, ou lendo um livro, ou fazendo algum curso, enfim, ou mesmo que você observar as pessoas durante 1 ano, 2 anos, não é algo que você vai aprender, entendeu? Ou criar, entendeu? Em pouco tempo. É algo, né, que leva anos e anos, e você tem que estar praticando e observando, estudando, enfim. Eu acho que se eu pudesse voltar, eu melhoraria minhas soft skills lá, entendeu? Para poder lidar melhor com as pessoas. E também, mais um plus aí, também iria treinar mais inglês. Certo. É interessante você mencionar isso também, né? Que você, por exemplo, você foi... A LiveFreight foi a primeira empresa onde você foi falar inglês, trabalhando? Não, na Multilaser eu já cheguei a conversava com os third party que a gente tinha lá, que eram da China, e eles chegaram aí na fábrica, em Extrema, e a gente, né, era inglês só. Tá. Então, sem saber inglês, esses empregos não teriam sido viáveis para você, né? Exato, não teria sido, não conseguiria nem estar lá, porque, exato, precisa comunicar com eles diariamente. E você não estaria na Red Hat se você não falasse inglês, né? Exato. Então, eu sei que é difícil para as pessoas, mas a importância disso é muito grande, né? A viabilidade de te dar acesso a oportunidades que te compensam melhor, né? Que te dão oportunidade de crescimento grande, né? Com grandes oportunidades aqui que vão te ajudar pela a tua carreira afora. E é bacana ver o impacto disso também. E, cara, se você não estivesse trabalhando com computação, o que você faz hoje, o que você acha com o que você acha que você estaria trabalhando? Eu acho que eu estaria, enfim, procurando algo para ganhar dinheiro, mas o que eu consigo ver, poderia estar trabalhando, vamos dizer, no Laboratório Nacional de Astrofísica, poderia estar trabalhando, vamos dizer, na faculdade, ensinando, talvez, né, com as skills que eu tenho hoje, talvez trabalhar como vendedor. Certo. Acho que, tipo, o que eu conseguiria ver seria isso, enfim. De novo, e é o que eu estava falando pro pessoal aqui que está ouvindo a gente. Não é só sobre programação. As skills, né, elas se conectam, então você tem que ter todas elas. Que, cara, você, lá no grupo de programação, no Telegram dos programadores, a gente tem mais de 4.000 pessoas, né? E as pessoas, faixa etária varia de 15 anos a 50 anos, e gente em transição de carreira, gente tentando começar a carreira, gente perguntando que linguagem que eu uso, o que eu faço, e como é que eu inicio nisso, como é que eu estudo, qual é o curso perfeito que eu tenho que comprar para aprender a programar, ou conseguir evoluir em tech. E muita gente pergunta, a AI vai acabar com tudo, eu vou ter emprego, eu não vou ter... As pessoas querem ter certeza que o que eles vão fazer vai dar sucesso, né? Mas, Exato. ao mesmo tempo, falta, assim, uma base para entender que caminho seguir ou para onde ir, né? O que você recomendaria para essas pessoas que estão tentando se encontrar, tentando entender se tech, se programação é algo para eles ou não é? O que você recomenda para essas pessoas? Cara, programação, na minha opinião, é para todo mundo. Só que, obviamente, tipo, tem alguns que têm mais afinidade. Tipo, vamos dizer, um médico poderia, vamos dizer, sei lá, pegar e desenvolver um programinha para ele, para, enfim, facilitar a vida dele de alguma forma, para automatizar alguma coisa, enfim, enviar e-mail, não sei. Tô supondo aqui fazer tratamento de dados, pegar, vamos ver, os dados do paciente deles e verificar se tem algum padrão. Tô dando um exemplo só.
Mas programação, tipo, tá em todo lado, deveria estar em todo lugar. As pessoas deveriam aprender isso, mesmo que não for praticar, porque em algum momento, tipo, o computador está em todo lado. E em algum momento você vai bater em algum ponto que você vai ver algo que, vamos dizer, por exemplo, está numa empresa e a empresa está fazendo algo e você tem que fazer aquilo todo dia manualmente. Bem possível que a programação, se você soubesse programar, você poderia automatizar aquilo. Você fala, nossa, eu não preciso mais me preocupar com isso. Tipo, você roda um programinha lá e o negócio resolve para você. Por exemplo, vamos dizer, a mais fácil hoje, acho que seria Python. Entendeu? Mas, enfim, as pessoas precisam, tipo, tentar, não desistir, porque é difícil. Vamos dizer, apesar de eu ter aptidão lá, né, tipo, facilidade, quando eu vi em si, né, a primeira vez uma linguagem de programação, eu digo que não é fácil, eu digo, tipo, é difícil. Eu lembro que eu fiquei, vamos dizer, passava noites lá na frente do computador, tipo, por que tá dando erro aqui? E, vamos dizer, na época não tinha AI, não tinha, mesmo com os livros, não tinha livro que falava, esse erro é tal e resolve desse jeito. Não tinha. Mesmo com um pouco que tinha do Google, vamos dizer, o que tinha na época, não era tão fácil achar a solução. Então você tinha que sentar lá e, tipo, tentar entender o que tá me dizendo, por que eu tô vendo esse erro, entendeu? E tentar entender a lógica por trás, e você tem que resolver. Pode ser que seja um erro simples? Pode ser, mas isso vai te gerar um conhecimento muito grande em volta, né, da programação em si. Então, tipo, as pessoas que estão tentando entrar aí, né, na área de programação, não desista, cara. Eu sei que é difícil, falo por experiência própria, e eu cheguei na época, né, como eu mencionei, do Senai, eu estava fazendo de manhã, era terceiro ano, de tarde era o Senai, e de noite eu fazia o curso de programação e ainda arranjava tempo para sair com os amigos e jogar. Não mole não. Então, exato, pegar e falar que, tipo, vamos dizer, não tem tempo, é porque você não quer, tipo, enfim, quando a gente precisa de algo e quer aprender, a gente vai além, arranja tempo enfim, e aprende. Perfeito. E, cara, por falar em tempo, por falar em arrumar tempo, do que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador? Fora do computador, literalmente, ainda assim, tipo, envolvendo eletrônicos, eu gosto de jogar, mas literalmente, tipo, esquecendo tudo, vamos dizer, de tecnologia, eu gosto de caminhar no parque, sair com os amigos, tem um grupo que a gente tem saído a cada 2 semanas, que a gente só sai para conversar, jogar papo fora, e todos são de TI. É interessante, a gente vai para conversar algo diferente, sair, entendeu, exatamente desse mundo de TI. Mas, enfim, é bom sair, tipo, é inevitável que vamos dizer, nossa mente vai cansar uma hora, mesmo que você saia do trabalho, sua mente vai cansar e vai falar, cara, vai fazer outra coisa, vai dirigir, vai viajar, vai passear no parque, enfim. Mas passear no parque, acho que ajuda bastante eu a relaxar de um dia. É muito bom, né, cara? O verde é uma coisa muito boa, né? O verde te ajuda a desestressar e coisas interessantes. Você observa coisas que você não vê no teu dia a dia. Faz bem para a cabeça isso, cara. E você tem alguma dica de livro, música, filmes, jogos, qualquer atividade que você goste, que você curte, que você gostaria de compartilhar aqui com a nossa comunidade? Eu sei que jogos você tem uma lista infinita, né? Infinito. Vou começar primeiro pelo livro. Não sei se alguém indicou, pelo menos eu não lembro de ninguém ter falado o livro Clean Code, ou em português é o Código Limpo, do Robert C. Martin. Enfim, por que esse livro? Independente da linguagem de programação, por mais que acho que eu já ouvi o pessoal falando que Python é uma linguagem muito limpa, ainda assim dá para você deixar algo complexo. E por que eu estou indicando esse livro?
para todo mundo que for programar, a ideia do código limpo é deixar que o código se pareça mais como uma leitura, entendeu? Como se você estivesse lendo um livro, tipo, passo a passo. Eu já cheguei a pegar códigos, tipo, que tava, vamos dizer, um monte de condição com os nomes de variáveis estranhos e eventualmente eu entendo, todo mundo vai entender, mas você gasta muito mais tempo para ler e entender, e sempre que você volta naquele código, você vai falar, o que isso daqui fazia mesmo? E quando você aplica o Clean Code, né, aquelas práticas, você acaba transformando aquilo de novo, como se você estivesse lendo, vamos dizer, a sua língua nativa, tipo, os nomes das variáveis, vamos dizer, ela vai explicar o que a condição faz, você vai quebrar, vamos dizer, o seu programa em diversas funções, onde, vamos dizer, isso daqui lê o banco de dados, isso daqui pega o dado e faz a leitura do cliente, isso daqui vai pegar e salvar agora no banco de dados, entendeu? Eu estou falando um cenário mais simples, mas dá para você deixar, entendeu, em programas mais complexos, você ter várias passos através, onde você vai ler e vai falar, nossa, tipo, agora tá claro, eu tô vendo essa função e eu sei que, tipo, que cada parte que tá fazendo, como se você estivesse lendo literalmente steps em inglês ou português ou numa língua. Certo. E, cara, e jogos? Jogos. Bom, eu gosto muito de JRPG japonês, RPG, role-playing japonês, e o jogo que eu tenho para recomendar para quem gosta de anime ou que a gente chama de slice of life, tipo, que você tá literalmente vivendo uma vida ali, o jogo chama Persona. Exclusivamente o jogo chama Persona 5. Eu acho que é um jogo fantástico porque você tem uma vida dentro do jogo, literalmente você joga, né, uma história de um personagem onde você tá em Tóquio e você vai morar com um cara e, vamos dizer, enfim, eu não vou dar spoiler, mas a ideia é que você tem, tipo, por exemplo, fazer certas tarefas, é como se estivesse vivendo a vida, você tem que fazer as tarefas, garantir que as coisas estão acontecendo, você vai na aula, você tem que, vamos dizer, prestar atenção, daí o professor do nada vai pegar e fazer a pergunta para você, e são perguntas reais, que existe, tipo, qual que é o maior planeta do sistema solar? Tô dando exemplo. Mas daí você tem que pegar e responder lá, e com base se você responde certo ou não, ele te dá a pontuação. Enfim, Bacana. E ele basicamente, só para tentar concluir, ele te dá que tenta representar o que, vamos dizer, como que é o Japão, o que é Tóquio, e ele tenta representar isso, vamos dizer, graficamente ele faz isso muito bem. Enfim, parei. Beleza? Boa recomendação, cara. Bem legal. Deu até vontade de jogar. E, cara, a gente está papeando aqui há 1 hora e tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Acho que não. As perguntas, pelo menos as coisas que eu senti que estava gap, eu acabei, tipo, te interrompendo e acabei tentando preencher. E, enfim, todas as dicas, pelo menos que veio na cabeça, enfim, acho que espero que tenha deixado claro para todo mundo que esteja ouvindo aí. Com certeza, cara. E novamente, para você já é meia-noite, né? Não só meia-noite e 2, também estou preocupado com eu sei que você ainda vai possivelmente ficar mais umas 3 horas online aí fazendo alguma coisa, mas eu só queria novamente te agradecer aqui pelo teu tempo e o privilégio aqui de falar com você, pela tua amizade também e pelos anos que a gente já se conhece. E bacana demais, eu já conhecia muito da história, mas é bacana ver nesse formato aqui da entrevista esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo e por compartilhar tua amizade, teus conselhos e a tua experiência aqui com a gente. Valeu demais. Forte abraço. Abraço. O contato? O contato, esquecemos disso. Olha aí, tá querendo... Esquecemos disso, tá bagunçado esse negócio aqui, esse entrevistador não se organizou bem para a entrevista aqui. E já ia esquecer completamente, cara. Ainda bem que você lembrou. E você quer deixar alguma coisa aqui para o pessoal te contactar? LinkedIn, rede social, Twitter, o que seja?
Sim, sim. Meu contato é no LinkedIn, é Demetrios-Costa. Você vai achar eu lá facilmente, Demetrios-Costa. Pode entrar em contato comigo. Por favor, entre. Se você tenha, tipo, alguma dúvida, queira saber mais, enfim, sobre mim, como que eu cheguei, o desafio, alguma coisa que, obviamente, tipo, que aqui a gente foi um pouco mais resumido, vou ficar feliz em ajudar. E, enfim, não sinta-se acanhado, manda mensagem lá, a gente pode marcar um bate-papo aí e conversar. Fantástico, cara. E obrigado novamente. Fica mais 2 minutos comigo aqui que a gente conversa um pouquinho aqui. Deixa eu parar de gravar aqui primeiro. Deixa eu apertar o botão aqui do Google. Botão, vamos lá. Valeu demais.